Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 25 de dezembro de 2021, sabadão de Natal. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dessa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora para os jogos. Bom, tropa, sábado amanhã, hoje véspera de Natal, então já quero me antecipar e desejar a todo mundo um Feliz Natal, que seja uma noite de muita união para você, para sua família. Eu gosto muito do Natal, particularmente eu prefiro o Natal do que o Ano Novo, justamente por... Eu gosto muito de família, tá? Eu sou um cara muito família, Ano Novo é mais curtição e para mim curtir, festa e tal, dá pra gente ir outras vezes. Passando sobre ontem, rapidamente, ontem foi um dia bom pra gente, com exceção do Mamelody, foi o único time ali que acabou quebrando a gente, mas faz parte. Engraçado, cara, eu tinha botado no bilhete do canal, eu tinha botado mais de gol e meio do jogo do Anderlecht, tanto que o Mamelody ali, ele era o último time. Aí eu tinha feito o vídeo, eu olhei e eu falei, pô, vou cravar a vitória do Mamelody. O Mamelody tá jogando em casa, time, pô, muito pica jogando em casa, vai amassar amanhã. Aí troquei, botei o Mamelody e o Mamelody foi o único time que quebrou a gente e acabou tirando o bilhete do canal. Mas faz parte também, não tem jeito, a gente tá lidando com o futebol. O importante é que no restante dos jogos a gente conseguiu cravar. Passando para amanhã a gente tem uma grade pequena com 4 jogos, porém a gente tem jogos muito bons, com odds muito interessantes, completamente diferentes dos jogos de hoje. Então vamos lá. O primeiro jogo que eu tenho aqui para a gente adiantar logo para curtir o nosso Natal é pelo campeonato turco, o nosso turcão da massa. Temos o Galatasaray que vai receber o Antalyaspor. O que acontece, tropa, no campeonato turco? Essa temporada a gente tem visto uma pica de entrar no campeonato, porque as grandes equipes ali, que sempre figuram nas primeiras posições, que é o Galatasaray, o Fenerbahçe e o Besiktas, que é o atual campeão. Cara, estão muito mal nessa temporada, só tá dando para entrar no Trabzonspor, que é o líder, fazendo uma grande campanha, e no Besiktas jogando em casa. Falar nisso, ontem confirmou a vitória com muito sofrimento, o Gostep perdeu um pênalti. Aí depois o Besiktas conseguiu virar o jogo, aí teve uma expulsão, ficou levando pressão no final, mas segurou a vitória. E com muito sofrimento. Mas vamos lá, amanhã eu tenho um jogo do Galatasaray, que olha só, o Galatasaray ele não vence há pelo menos 5 partidas, tá? Só que eu quero dar uma moral, para mim amanhã é o jogo que o Galatasaray vai virar essa chave aqui, eu vou mostrar para vocês por quê. Vamos dar uma olhada primeiro na classificação. O Galatasaray, ele é o 12º colocado com 18 jogos, 6 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Se a gente for ver aqui, ele está numa média, né? Porém, uma média horrível. Fez 22 gols, sofreu 23. E eu tenho o Antalyaspor que em 18 jogos ganhou 6, empatou 4, perdeu 8. Fez 21 gols, sofreu 25. São times overs, mas não tanto assim, tá? O Galatasaray jogando em casa, em 8 jogos, ganhou 4, empatou 2, perdeu 2, até que perdeu pouco. Fez 11 gols, sofreu 8. E o Gostep é um péssimo visitante em 8 jogos, venceu apenas 1, empatou 2 e perdeu 5. Se a gente olhar aqui, ele fez apenas 5 gols em 8 jogos e sofreu 13. Vamos dar uma olhada no histórico. O Galatasaray, ele não perde há 10 partidas para o Antalyaspor, então ele está com uma sequência muito boa ali, um retrospecto muito bom. Só que ele, nessa temporada aqui, está vindo de 6 jogos sem vencer, 3 jogos seguidos sofrendo gols. Dos últimos 6 em 5, a gente teve menos que 3 gols. Dos últimos 5 em 4, ele foi a primeira equipe a sofrer. Um péssimo momento vive o Galatasaray. Já o Antalyaspor vem de 4 partidas sofrendo gols. É isso que eu tenho de mais interessante. Então vamos lá, para essa partida aqui. Como eu já adiantei para vocês, para mim é um jogo que o Galatasaray vai voltar a vencer. Está jogando em casa, vai enfrentar uma das piores equipes visitantes na competição, que em 8 jogos venceu apenas 1. O Galatasaray tem um grande retrospecto. Eu acredito sim que esse jogo ele não perde. Não dá para eu ir nessa vitória seca pré-live, tá? Eu também não aconselho a vocês pelo momento que vive o Galatasaray. Porém, como ele é um time que perde pouco em casa, enfrentando um time que quase não vence fora, eu quero explorar um Galatasaray empate anula. É perigoso? É perigoso porque eu estou entrando num time que está numa fase que não vence essas partidas. Porém, o Galatasaray é um grande time, tem um grande elenco, e se ele quiser ainda salvar a temporada e buscar pelo menos uma competição europeia, é um jogo que ele não pode desperdiçar pontos. Então, eu acredito muito nessa vitória, mas eu tenho que ir com empate anula, porque o nosso dinheiro não é brincadeira e o Galatasaray ele tá mal. A não ser que esteja vendo o jogo, aí o Galatasaray impondo seu futebol, jogando em casa, querendo destruir ali, aí vale a pena entrar numa vitória seca. Mas pré-live, cara, pô, não vale a pena não, na moral. Eu não aconselho, né? Pode valer a pena, mas eu não aconselho, beleza? Placar pra mim, 2-1 Galatasaray. Outro jogo que eu tenho aqui é do Turcão também,
às 1h da tarde, na verdade, eu tenho o Trabzonspor, que é o líder, que está fazendo uma grande campanha, que vai receber o Başakşehir, que também está fazendo uma grande campanha, principalmente nesses últimos jogos que ele deu uma arrancada. Se a gente olhar aqui, ó, a Race, o Trabzonspor, dos últimos 5 jogos, venceu 4, perdeu apenas 1, e inclusive foi a única derrota dele na competição. Eu tenho o Başakşehir, que vem aqui com pelo menos 5 jogos de invencibilidade. Vamos dar uma olhada agora na classificação, tropa. Trabzonspor, 18 jogos, 14 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. Foi o que eu falei com vocês, a campanha dele está extraordinária. Muito dificilmente ele não vai ser campeão aqui, muito dificilmente mesmo. Ele teria que ter uma queda muito grande, porque ele já abriu 9 pontos para o segundo colocado. Ele em 18 jogos fez 36 gols, é uma média de 2 gols por partida o seu ataque, e sofreu 14, também sofre quase um gol por partida. Eu tenho o Başakşehir, que em 18 jogos tem 10 vitórias, 2 empates, 6 derrotas, né? Já é um time que perde mais, fez 29 gols e sofreu 19 também, é um time over, tem 32 pontos. No momento, o Başakşehir está pegando aqui uma vaga na Conference League, porém, ele está a 4 pontos do Konyaspor, que é o segundo, e o segundo colocado, ele disputa uma pré-Champions League. Então é muito importante ele manter essa sequência dele. Deixa eu voltar aqui. O Trabzonspor jogando em casa, em 8 jogos são 6 vitórias e 2 empates, grande mandante. Ele só não é o melhor mandante, porque ele tem só 8 jogos, os outros times têm tudo 9, 10. E o Başakşehir, como visitante, é uma campanha ali já mais abaixo da média. Ele é um time muito forte jogando em casa. O Başakşehir fora de casa, em 8 jogos, são 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Fez 12 gols, sofreu 11. Vamos dar uma olhada agora no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam, histórico de confronto. O under dos últimos 5 jogos em 4, a gente teve menos que 3 gols. Só que o Trabzonspor vem com uma sequência legal de 3 jogos sem perder para o Başakşehir. Só que assim, tropa, essa temporada ela tá bem diferente, porque eu tenho um Trabzonspor que tá voando demais. E o Başakşehir também tá bem nessa temporada. A temporada passada ele foi um fiasco. Vamos olhar agora aqui a sequência das equipes. Trabzonspor dos últimos 7 jogos em 5 venceu o primeiro tempo e dos últimos 7 em 6 foi a primeira equipe a marcar. E o Başakşehir vem de 4 jogos de invencibilidade. Está mostrando aqui porque aqui está englobando um jogo da Copa que ele perdeu, mas se a gente for analisar só a competição, ele vem de 11 jogos de invencibilidade, tá? E desses 11 ele venceu 9. Por isso que eu falei que ele está com uma arrancada impressionante nesses últimos jogos. Dos últimos 10 em 8 foram ambas marcam. Então vamos lá, tropa, para essa partida aqui. Jogo difícil demais, tá bom? Porém, pode ser uma grande probabilidade da gente buscar alguma coisa no Trabzonspor com empate. Pode ser, mas aí eu vou deixar para os mais ousados. O Trabzonspor, ele está invicto em casa, ele faz uma grande campanha. Só que ele vai pegar um time também que está muito chato aqui, tá? No caso dupla chance, você não perderia em caso de empate. Você venceria também. Só que, pô, é um pouco perigoso. Sabe o que eu entraria aqui? Na moral, eu entraria no mais de 1,5 gol. Por quê? Porque eu tenho um Trabzonspor que ele precisa defender essa liderança. Jogando em casa, a tendência dele é ir pra cima. É um time que faz gol e leva gol. Eu tenho o Başakşehir, que jogando fora de casa, ele também precisa pontuar. Ele vai tentar explorar os erros de Trabzonspor. Para mim, é uma partida bem aberta e eu gostaria muito de explorar esse mais de 1,5 gol. Tá? Placar para mim desse jogo... Vou cravar um 2-1 para o Trabzonspor até um 2-2. Indo agora para Israel, às 2h50 da tarde, eu tenho um jogo do Maccabi Haifa, atual campeão, que vai visitar o Bnei Sakhnin. É difícil, mas vai estar escrito aqui. Vamos lá, olha essa race aqui do Maccabi Haifa. Ele vem de pelo menos 5 vitórias seguidas. Ele começou mal, né? Ele é atual campeão, ele começou mal. Aí agora ele está se reerguendo e já está próximo aqui do líder. Ele tem 32 pontos, o líder tem 34. A tendência é que ele passe por ele ter um time bem melhor. Só que como ele estava disputando competições europeias, ele estava mesclando o time dele. Só que agora ele está com força total, por isso que está engatando essa sequência de vitórias. Vai pegar o Sakhnin, que é o terceiro colocado. Tipo assim, pô, é um confronto difícil? É porque é o terceiro colocado. Mas se você olhar aqui, só a diferença dos 2 pontos dos 2 times já é de 10 pontos, tá? E o Maccabi Haifa, se ele quiser ser campeão, ele não pode desperdiçar esse tipo de ponto. Detalhe aqui que o Maccabi Haifa em 14 jogos fez 33 gols e sofreu 11, faz muito gol. E o Sakhnin em 14 jogos fez 18, sofreu 15, não é tão over assim não. Vamos dar uma olhada agora no histórico. O Maccabi Haifa vem de 3 vitórias seguidas contra o Sakhnin. O Sakhnin vem de 3 jogos de invencibilidade. O Maccabi Haifa, aqui está aparecendo 3 vitórias, só que porque está englobando o jogo da Conference League. Se a gente for pegar só a Liga de Israel, ele vem de 6 vitórias seguidas. Está nessa arrancada aí rumo a mais um título.
Os últimos 7 jogos em 5, a gente teve pelo menos 3 gols, até porque é um time que tem um ataque muito forte. Os últimos 6 jogos em 5 venceu o primeiro tempo. Então vamos lá para essa partida aqui. Como eu tenho uma cotação acima de 1,50, dá para eu explorar um Haifa empate anula. Por quê? Mesmo acreditando muito que ele vai vencer essa partida, ele vai pegar um adversário que é meio chatinho, ele vai pegar um adversário que vai estar jogando em casa, né? Dos últimos 5 jogos, perdeu apenas um. Então eu prefiro aqui para a gente ficar safe e o empate anula. Como eu disse, para mim ele tem muita chance de vencer. Se eu estiver vendo o jogo, não garanto nada, porque é Natal, mas eu tentaria buscar uma vitória do Maccabi se ele começar o jogo bem, tá? E normalmente ele começa porque a disparidade de elenco entre ele e os outros é muito grande. Bom para ficar de olho no back ao vivo, mas pré-live vai com empatezinho anula, safezada Mundo Bet. E pra gente fechar o nosso dia, às 3 horas da tarde, temos o jogo do brabo Zamalek, que vai receber o El Mahal. Só que antes, tá vendo o vídeo até agora, tá curtindo os palpites? Pô, se inscreva no canal, puder deixar um like, deixar um comentário, isso ajuda muito o YouTube a divulgar o canal, a divulgar o vídeo, então conto muito com a ajuda de vocês. E desde já, meu muito obrigado por tudo o que vocês têm feito, todo tipo de engajamento, seja comentário, seja curtindo, seja estando aqui todo dia. Cara, obrigado mesmo de coração. E vamos lá para essa partida aqui. É o seguinte, eu tenho o brabo Zamalek, atual campeão egípcio, que está na briga aqui para buscar o Al-Ahly, né? O Al-Ahly começou muito bem esse campeonato, são 6 jogos, 6 vitórias, e o Zamalek está aqui, são 7 jogos, 5 vitórias, um empate, uma derrota, perdeu apenas uma, que foi justo para o Al-Ahly, fez 13 gols em 7 jogos e sofreu 7, é um time over, média de quase 3 gols por partida. Ele vai enfrentar o El Mahal, que também está fazendo uma campanha até regular, são 7 jogos, 2 vitórias, 4 empates e uma derrota, é um time que empata bastante, fez 10 gols, sofreu 7, também é um time over. O Zamalek jogando em casa, ele precisa melhorar, porque são, calma aí, deixa eu voltar aqui, são 3 jogos, uma vitória, um empate e uma derrota, fez 6 gols, sofreu 6, é uma campanha que precisa muito melhorar, se ele quiser realmente ser campeão novamente, e o Mahal como visitante em 3 jogos ainda não perdeu, fez 3 gols, sofreu 2, vamos dar uma olhada agora no histórico? O Zamalek dos últimos 5 jogos contra o Mahal, em 4 ele venceu o primeiro tempo. Dos últimos 5 jogos entre as duas equipes, em 4 a gente teve pelo menos 3 gols, então é um histórico de confronto over. Zamalek 24 jogos de vencibilidade, perdeu apenas para o Al-Ahly, né, que não tem jeito, é o melhor time, não é o mais regular, mas é o melhor time. Dos últimos 7 jogos em 5 a gente teve menos que 3 gols. O El Mahal 24 jogos sem vencer. Então vamos lá para essa partida aqui, o que eu quero explorar. Vitória do Zamalek, tá? Só que eu não gosto dessa cotação. Por mais que o Zamalek seja favorito, ele não está jogando bem em casa e vai pegar um visitante que ainda não perdeu. O problema do Al-Mahal é que ele empata pra caramba. Então pode ser um jogo perigoso em caso de empate. Apesar de eu acreditar muito na vitória do Zamalek, é um jogo que eu entraria no mar de gol e meio, tá? Porque está numa cotação bem parecida com a da vitória. E nesse caso aqui, para mim, 1,5 seria melhor do que arriscar essa vitória, tá bom? Placar para mim desse jogo 2-1 para o nosso brabo do Egito, Zamalek. Bom, tropa, fechamos nossos jogos do sabadão de Natal, né? Os nossos vídeos estão ficando mais curtos, muita gente está dando graças a Deus, mas eu particularmente não gosto, eu gosto muito de estar aqui e poder compartilhar com vocês as informações dos jogos, as minhas análises, gosto muito mesmo, mas vai ficar aí para domingo quando a gente tiver a rodada do Campeonato Inglês, tá bom? Então é isso, tropa, um abraço e um beijo no coração de vocês e de toda a família também, um Feliz Natal, tamo junto, muita fé, nos vemos amanhã, hein? Bora pra cima! Bom, tropa, para amanhã deixei uma triplinha pra gente. Primeiro jogo eu cravei Galatasaray empate anula, tá jogando em casa, precisa voltar a vencer. Tem tudo para vencer, só que a gente vai com empatezinho anula porque o Galatasaray tá num mau momento. Segundo jogo, coloquei Maccabi Haifa empate anula também, tem tudo para vencer, já o segundo colocado tá em busca de mais um título, tá com uma sequência de 6 jogos de vitórias. Porém, a gente vai com empatezinho também porque o jogo é fora de casa e a gente fica safe em caso de empate. Para fechar nosso bilhete, coloquei mais de gol e meio entre Trabzonspor e o Başakşehir. São duas equipes que estão num grande momento, duas equipes overs e acredito que pelo menos 2 golzinhos a gente vê nessa partida. Essa nossa tripla deu um total de 1,95 de odds, sempre bom para dobrar o nosso investimento. O próximo disso e tamo junto, muita fé, pra cima!